Beleza, Felipe, boa noite. Boa noite, Daniel. Daniel já é aluno nosso, né? Isso aí, deixa eu respirar aqui que impressão já desde o começo. Beleza, pessoal. Vamos continuar aí a nossa jornada. Aqui, quinta-feira, 8 horas da noite. Na verdade, aqui 7 horas da noite, aí no Brasil, 8 horas da noite, 8 e 3. Estamos aí fazendo aulas a partir da próxima semana, terça e quinta, tá? Então, se você tem tempo, quer aprender mais um pouco da área de combate a incêndios, né? A minha missão é essa, simplificar a área de incêndios para vocês, certo? Então, eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão pensando em escolher essa área para atuação, certo? Eu sou um defensor, sou um desbravador dessa área e nós temos essa missão, tá? Vai ser por aqui mesmo, viu, Priscila? Tá? Se você quiser entrar no Zoom eu libero até o microfone para a gente conversar. Deixa eu botar o link do Zoom lá também. Ok. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre projetos básicos e inteligentes, certo? Vou compartilhar minha tela, eu gosto de mostrar. Vou fechar aqui que eu cheguei agora da rua. Esse aqui, pessoal, é um site que a gente tem, né, as informações do Workshop Nacional de Combate a Incêndios. Dia 20 de julho a gente vai estar promovendo o Workshop Nacional de Projetos de Combate a Incêndios. Já tem 3 anos que a gente vinha fazendo o Workshop Nacional de Combate a Incêndios e agora a gente está focado realmente no Workshop de Projetos de Combate a Incêndios, certo? Mas aí não invalida o trabalho que a gente já vem fazendo. É um trabalho que é para mudança de importantes coisas que precisam acontecer no Brasil. Deixa eu botar para gravar no Zoom também. Tá? E esse aqui é a página oficial que a gente tem para divulgar o Workshop Nacional. Então, quem não conhece, a gente vinha falando, né? Antes tudo começou com o grupo Mestres do Fogo, tá? E atualmente é o programa Fire Masters Academy que a gente tem, certo? E aí sempre lutando por melhorias na área de combate a incêndios. Atualmente a gente tem mais de 10 TCCs que a gente ajudou a construir e são TCCs relevantes para a área. Tá? Vai falar um pouquinho da história da gente, como que eu comecei a mexer com o projeto. A gente tinha empresa de recarga de extintor e numa oportunidade bem depois, né? Bem depois, tipo uns 5 anos que eu já estava na parte de vendas, surgiu uma oportunidade de pegar um projeto, né? E aí eu tive que ajudar o engenheiro, senão esse projeto não ia sair, tá? E eu me dei de frente, né, com uma grande oportunidade, estudei bastante, conseguia fazer facilmente um projeto, mas me dei de cara com as reprovações do projeto, certo? Antes ninguém nem contratava um projeto para aprovar, certo? Era só um projeto, a empresa ela tinha o bom senso, ela escolhia, não, eu vou precisar de um hidrante aqui, eu tenho que ter um projeto. Então era uma coisa bem mais atrasada, bem mais desorganizada. E depois começou a exigir, essa exigência foi requerida pelos governos, pelos estados, pelas prefeituras. Você não conseguiria tirar mais alvará se não tivesse
também o atestado do Corpo de Bombeiros, certo? Então, a partir daí, começou a haver várias reprovações, certo? O processo era muito lento, 3 anos para fazer uma análise de projeto, a gente bateu recorde com 3 anos para fazer uma análise de projeto, certo? E hoje eu já tenho 35 anos de idade, ó, isso aí foi nos 25 que eu já tinha. E o que me salvou foi o grupo Mestres do Fogo. Tá? A gente começou aí a fazer network com muitas pessoas do Brasil. Eu comecei a fazer o mestrado. No mestrado, né, que eu comecei aqui nos Estados Unidos, há 10 anos atrás, 8 anos atrás na realidade, a gente começou só porque eu falava que fazia o mestrado, os próprios coronéis começavam a se interessar em informação, tá? E a gente começou a trocar figurinha, aprender o que realmente podia, o que estava errado, o que estava certo, o que o analista abusava da situação, né? E a gente começou a ficar mais esperto nas reprovações. Eu peguei mais de 50 reprovações, né, nesse tempo, tá? E foi também o meu laboratório, bem novo, querendo inventar coisas que não podiam, né? Imagina um mangotinho de 45 metros. Existia na fábrica, mas você não podia aplicar. Eu tentava, pegava a reprovação, certo? Então a gente inventou muita coisa, muitos testes, né, nessa época, e foi uma época bem interessante. Quase eu desisti da área, mas com a ajuda de amigos, de parceiros, de profissionais que também estavam passando por esse processo, a gente acabou, né, vendo que era uma necessidade de transformação no Brasil. Tá? Então, realmente um processo delicado que quase fez eu desistir, mas que, né, as barreiras que eu aprendi a superar me fez, né, estar onde eu estou hoje. Aqui a gente já está na 12ª edição do Workshop Nacional, tá? Aqui estava na época, né, na 10ª, e normalmente passa mais de 500 mil pessoas por cada Workshop Nacional, tá? De anúncios que a gente apresenta, sempre a gente vem subindo, e aí a média de todos os workshops, por workshop é 500 mil pessoas. Hoje a gente já tem aí 3 milhões de pessoas que a gente usa tráfego pago, né, para entregar essa mensagem. Então realmente é um número que sempre vem crescendo mais. Tá? E as lutas que a gente tem, né? Um código nacional, a adoção de normas internacionais para o Brasil. Tá? Hoje eu vou falar um pouco disso daqui no contexto de projeto básico e projeto inteligente. Certificações obrigatórias de produto que não existe ainda. Tá? O Inmetro deu um passo para trás aí no serviço que eles estavam fazendo. Registro e divulgação de estatísticas dos eventos de incêndio. Então, coisas simples, pessoal. O incêndio acontece normalmente do mesmo jeito. Se a gente pega o histórico de incêndio, a gente conseguiria evitar e aprender com os incêndios. O fato é que nós não temos isso nem registrado no Corpo de Bombeiros, certo? Então, um dos principais é esse aqui que a gente precisa urgentemente, né, promover. Mais cursos no Brasil e atrair novos profissionais, ok? Então é a página oficial que às vezes a gente tem um material, mas nem mostra, né? Que tem tanta coisa que a gente fala, mas essa é a página oficial que a gente tem do Workshop Nacional. Beleza. Já falei que terça e quinta vamos estar agora 8 horas da noite, então marca na tua agenda se você quer aprender mais um pouco de projetos. Nós estamos mudando para Workshop Nacional de Projetos de Combate a Incêndios, justamente para a gente focar mais no projeto, que é onde a gente é especialista, certo? Quem trabalha com projeto, né, e aí já vou dar o macete para você. Quem trabalha com projeto tem informações privilegiadas. Atualmente nós vivemos aí numa área que é carente, que é
uma área abundante, uma área que é emergente, tem pouquíssimos profissionais e que trabalha com uma grande possibilidade de realização profissional, tanto na missão de salvar vidas e patrimônios, quanto também de realização de ter a oportunidade de você ser a primeira pessoa que fez algum tipo de serviço. Então é uma área bem carente, né? Atualmente a gente está com 3 patentes aí na boca do gol para sair. O processo de patente no Brasil demora 5 anos, né? Então isso porque a gente tem, né, começado mais na frente. Tem um ditado que fala assim que quem antecipa governa. Então essa área de incêndio é muito mais fácil ainda, certo? Quem antecipa governa. Você tem a oportunidade de, por começar a fazer uma coisa, né, você já marcar a área. Normalmente quem for o primeiro sempre vai ser honrado, sempre vai ser lembrado com isso, certo? Nós temos aí 15 autoridades que eu honro muito porque eles foram os primeiros. Vai ter a Deise Duarte, o Cicarelli, o Alexander, o Negrisolo, o Seito, o Aderson. Então 15 pessoas. O nome agora vai me faltar na cabeça, mas nós temos aí na palestra do Workshop Nacional, a gente no Senabom, palestra do Senabom, Seminário Nacional de Bombeiro, hoje o maior evento do Brasil, né, que tem mais condição financeira, é o Senabom. Então ele é um evento de bombeiro, então eles conseguem fazer um evento bem completo, e a gente conseguiu nesse evento conseguir marcar honrando essas autoridades, certo? Então são autoridades que de engenharia de incêndio, não é nem que eles, a área de incêndio, vamos falar assim, né, é muito grande. É muito grande. Deixa eu ver se eu acho aqui um vídeo. Meu primeiro vídeo na internet foi esse. Aqui estão todos os vídeos que eu já fiz, né? Vou mostrar para vocês aqui. Paulo Antunes, satisfação também. Beleza? Especialista em segurança contra incêndio. E acho que eu não compartilhei o som. Acredito que algumas pessoas vão iniciar uma série de vídeos para ajudar você que escolheu a área de combate a incêndios para atuar e viver isso. Hoje, gostaria de falar sobre tudo que envolve a segurança contra incêndio. Nós temos aí uma área muito grande que compõe toda a esfera que chamamos de segurança contra incêndio. Temos aí a parte de direito penal, seguro, segurança de resgate, salvamento, área de atuação de bombeiros. Temos também as normas, softwares, seguros. Temos instalações, todas as instalações que envolvem a proteção contra incêndio. Podemos falar que existe a parte ativa e passiva. A parte ativa temos extintores, hidrantes, agentes de supressão, gases especiais, gases inertes, espuma, esfriamento. Então tudo isso é a parte ativa, aquele que vai atacar o fogo, certo? Agir para atacar, combater o fogo e controlar o fogo. E temos também a parte passiva. A passiva é a parte que tenta retardar o fogo, ou seja, lutar para que esse fogo não prossiga. Nós temos aí a segurança estrutural, temos a compartimentação horizontal e vertical, temos a controle de fumaça,
eu acelerar um pouquinho o vídeo. Engenharia de incêndio algo mais avançado, algo que você tem estudo a nível de engenharia de todas essas áreas que acabei de falar. Todos esses itens compõem um item na área de combate a incêndio, e a engenharia de incêndio é algo bem mais profundo a nível de ciência para usar e desenvolver no sentido de engenharia de incêndio. Certo, pessoal? Então essa é a minha dica de hoje. Fica um abraço aí para vocês. Certo, então, pessoal, aqui foi 2 minutos de vídeo mostrando 3 minutos de todas as áreas, né, que a gente tem aí agrupadas na área de incêndios. Então, muita coisa, certo? E a gente vincula muita coisa para o bombeiro, certo? E já tem resgate, tem salvamento, tem resgate aéreo, resgate de afogamento, etc. Certo? Então, realmente é uma área muito grande e hoje a gente vai ficar com projetos básicos. O que seriam projetos básicos? Tá? Então, a gente não tem quase nada nem de nomenclatura. Né? A gente tem criado as nomenclaturas que a gente tem aprendido fora dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos e tem trazido para o Brasil, que são coisas, né, que a gente ainda tem que contextualizar. No Brasil a gente já tem falado, existem 3 áreas, né, um nível básico, intermediário e avançado. E no projeto a gente teria só no básico, no nível básico, que seriam projetos para aprovar um corpo de bombeiros. Deixa eu tirar o áudio aqui que o pessoal tá falando. Então, só no básico, né, no básico a gente já teria aí em torno de 25 proteções. 25 proteções. Deixa eu tirar o áudio aqui, o pessoal tá entrando e tá. Porque você não quer. Porque você não tem que fazer. Só um instante aqui, pessoal, que eu vou bloquear para todo mundo, senão toda hora fica tirando só. Ok. Então deixa eu pegar de volta aqui, né? Então nós temos aí prédios, né? Vamos considerar aí o nível básico, que vai ter todos os tipos de prédios que o bombeiro vai tentar classificar de uma maneira genérica, certo? Nele você não vai ter como pegar edificações complexas, então museus que tenha uma construção bem moderna, você já não vai conseguir classificar de uma maneira corretamente dentro de um decreto, né? Nem de São Paulo ou nem do Pará, que hoje está o mais avançado do Brasil. Então, voltando aí, vamos selecionar e vamos fazer um enquadramento dos tipos de coisas que a gente vai ter, de edificações que nós vamos ter nessas ramificações de classificação. Vamos ter área industrial. A área industrial, então o bombeiro ele vai conseguir chegar até certo ponto e depois vem normas internacionais, certo? Então, numa área de grãos, de silos, normalmente o risco é a explosão. O bombeiro ele não vai, todos os bombeiros do Brasil, ele vai chegar num ponto que ele não vai conseguir nem identificar o que a norma vai abordar. Então, vai dirigir para uma norma internacional. E voltando aqui, nós teríamos aí usinas hidrelétricas, não tem como proteger conforme a maneira genérica que a gente tem no código. Riscos especiais, só um armazenamento de bateria de lítio, né? Hoje já está vendo muitos armazenamentos, né? Um container de armazenamento de bateria de lítio. Então você não consegue apagar com nenhum extintor, já começa por aí, certo? Então são riscos totalmente especiais. Então o bombeiro vem começando a olhar, né? Mas isso aí seria o nível básico.
E aí, no nível básico de projetos, a gente teria aí, né, deixa eu abrir a norma aqui para mostrar para vocês. Vou abrir a norma. Estava já com a do Pará aberta. Deixa eu ver do Pará. Tá? Do Pará ela já está até mais moderna, porque ela conseguiu enquadrar a parte de... Isso é chamado enquadramento das proteções, certo? Então eu tenho estratégias para me escolher que proteções eu preciso na edificação. Estratégias de proteções vai me dizer o que eu tenho que fazer, certo? Então, por exemplo, restrição ao surgimento e à propagação do incêndio é uma estratégia. Controle de crescimento e supressão de incêndio é uma outra estratégia. Meios de aviso. Então, a gente enquadrava antes só a proteção como ativa e passiva, certo? Uma terceira já vem sendo falada que seria life safety, segurança de vida. Então, alarme de incêndio, saída de emergência, iluminação de emergência são normas que seriam esse enquadramento. Mas é mais um pouquinho mais profundo do que só essas três, né? Aqui a gente consegue ver. Isso veio da NFPA 550, certo? Daqui ela aqui também. É a árvore de estratégias de conceitos de possibilidades de como proteger as edificações. Então tá aqui, ó. Ou eu previno a ignição, ou eu gerencio o impacto do fogo. Já começa dividido em duas maneiras de proteção. Gerenciando o impacto do fogo, eu tenho gerenciando o fogo ou gerenciando a exposição do fogo. O que vai ser exposto ao fogo, certo? Então ela vai me ramificando como se fosse uma árvore. Cada um é um ramal, é um galho dessa árvore, tá? E aqui, o pessoal do Pará conseguiu enquadrar essas estratégias, né, e fazer subgrupos de normas para conseguir ter uma inteligência das proteções. Então é um nível, né, que vem sendo agregado no Brasil, né, de mais avançado. E aqui nós temos aqui essa divisão não é ainda 100% como está na NFPA 550, mas foi como o pessoal do Pará conseguiu, né, pegar... Ana Lúcia? Ana Lúcia? Espera aí que a galerinha ali tá gritando, fazendo a festa aqui, já me desconcentrando todinho. E Ana Lúcia? Ana? Dá um apoio aí que a galerinha tá fazendo a festa aí. Tá me atrapalhando aqui. Eu tenho duas crianças abençoadas aqui, tá? De vez em quando eles estão livres mesmo. Então nós temos aqui, né? Não é igual ainda. O pessoal do Pará conseguiu fazer um acordo de cooperação com a NFPA. Isso já fez uma melhoria de 20 anos comparado a São Paulo. E tipo, não é imediato. Ele conseguiu fazer lá a saída de emergência e algumas coisas nas outras normas. Mas é um grande passo aí, né, que a gente mostra que qualquer pessoa, qualquer outro estado poderia fazer. E não muita gente fala que não seria ideal. Mas aí a gente tem uma melhoria de nível que se a gente comparar países da América Latina, Venezuela está com essa melhoria e o Brasil não tem. Certo?
Beleza, beleza. Eu queria mostrar aqui os prédios simples, tá? O que seriam projetos simples? Projetos básicos. Não vai ter aqui, porque o código não vai ter a classificação, vai ter só na IT01 do Pará. Então vamos ter, né, as classificações gerais, genéricas. Ó, aqui ele já enquadrou também, ó, quanto a número de população. Então foi uma melhoria que está, além de qualquer estado, tem isso aqui. Aí a tabela genérica, quando o prédio é menor ou igual a 750 metros quadrados ou altura inferior ou igual a 12 metros de altura. Então esse daqui são os projetos básicos, certo, pessoal? Pega aqui, ó. Aqui ele já tem até plano de emergência na escola e salões de evento, certo? Tem controle de material de acabamento, ó, ele classifica também dentro das estratégias. Então, restrição ao surgimento e à propagação de incêndio, controle de crescimento e supressão de incêndio, facilidade no abandono, gerenciamento de risco de incêndio, tá? E tem saída de emergência, iluminação, sinalização, sistema de extintores, controle de materiais de acabamento e revestimento, certo? Esse aqui é o projeto simples, tá? Só esse tipo de trabalho, pessoal, aqui nós temos já pouquíssimas pessoas que fazem no Brasil, certo? Porque vou considerar não só 750 metros quadrados, mas até 12 metros de altura, tá? Eu vou pegar aqui a classificação A, prédios multifamiliares. O que nós já temos, né? Até 12 metros de altura, então já entra hidrante, já entra alarme de incêndio, não entra detecção, certo? Então esse aqui seria ainda um trabalho que é bem difícil achar um profissional que saiba fazer e aprovar um projeto de primeira, tá? E o detalhe não é só fazer o projeto. Muitas pessoas pensam que eu só preciso aprender a fazer projeto nessa área, tá? E só as informações de projeto, né, vocês vão ver no Workshop Nacional, a gente faz um projeto em 20 minutos. O problema não é esse. O problema é o que faz a diferença dos profissionais é você ter a expertise de conseguir aprovar esse projeto de primeiro. Para aprovar esse projeto de primeiro, você tem que saber fazer bem a classificação. Conseguindo fazer bem a classificação, você vai conseguir economizar muito para o seu cliente, né, de uma maneira responsável. Quando a gente fala vai economizar na área de segurança, o pessoal já sobe, né, a raiva, né, da situação. Mas o que a gente está falando, né? A SFPE, que é a Sociedade de Engenheiros de Proteção contra Incêndio Internacional, fala isso. Então eles têm a ideia de proteger a edificação com custo-benefício suficiente para o cliente, entendeu? Então às vezes a gente tem um projeto básico. Nesse projeto básico, só uma norma de extintor, às vezes é 2 folhas, entendeu? Nós temos aí a norma de hidrante. A norma de hidrante já vai dar 30 folhas. A gente vai ter a norma de alarme de incêndio, não é nem de detecção, só a parte de alarme eu tenho que atender requisitos mínimos, que é para o bombeiro, ele vai me dar aí o item que tenha uma central, que tenha um acionador e a sirene, 3 itens. E a única coisa que a norma brasileira fala é que a sirene tem que ser ouvida por todos
todas as salas, em todos os ambientes. Ela não exige que você tenha, isso é 17240, tá? Aí já tem um movimento de ISO 7240, mas até hoje não é cobrado pelo bombeiro. E então nós temos 3 pontos e o acionador de 30 tendo um raio de ação de 30 metros, né? Então nós temos aí um sistema de alarme simples, saída de emergência. Você vai ter um cuidado especial se for salão de eventos, se for a edificação ter uma população maior do que 200 pessoas. Aí já é necessário um cálculo, certo? Iluminação de emergência também muito simples, sinalização de emergência. Então são prédios ou projetos básicos. Esse é o que eu tenho trazido para os nossos alunos. Esses são os projetos básicos. É onde você consegue fazer até um projeto de 20 minutos, tá? Mas isso se você tem as informações já, né, de checklist, de o que você não pode errar no projeto. Que você, na hora que você já tem a informação, não tem situação de complicação do cliente. Às vezes o cliente tem já uma instalação que você tem que usar no teu projeto. Às vezes você tem que tem uma situação lá que não tem uma porta na distância máxima a percorrer. Então, algumas coisas que você já não tem a simplicidade de um projeto normal, aí sim você vai ter que gastar um tempo maior para fazer a consulta do código, fazer a consulta da norma e tentar resolver para o cliente, certo? Então, aqui se torna inteligência no projeto básico, tá? Então, normalmente nós temos aí um trabalho que é Ctrl+C, Ctrl+V. A maioria dos profissionais que fazem esse tipo de projeto ainda fazem Ctrl+C, Ctrl+V. Como é um projeto que eu tenho que desenhar em cima do arquitetônico, né? Eu pego o arquitetônico, normalmente o que você vai ver muito é o pessoal pedindo, tem bloco do AutoCAD, né? Como que eu consigo o bloco do AutoCAD de incêndio? Então, na cabeça da pessoa, ela pensa que é só o bloco de AutoCAD, se ela conseguir, ela consegue fazer um projeto de incêndio. O primeiro projeto que a gente fez, né, que eu ajudei o engenheiro a fazer, foi o da Sotrec. Então ele tinha os blocos, né? Na minha cabeça, eu olhando aquilo, pô, eu só preciso disso daqui também, certo? E quando eu peguei, agora eu sei fazer projeto de incêndio, entendeu? E a realidade é um Ctrl+C, Ctrl+V que todo mundo faz. Esse projetista, esse engenheiro que fez o projeto da Sotrec, né, ele fez o Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? E aí a gente teve que ajeitar porque tinha coisas que até eu, um leigo, na época, via que não fazia sentido, tá? Deixa eu abrir aqui. Cair no chuveiro. Hidrante, né? Ó, hidrante 25 folhas. De chuveiro tá dando 16 folhas, tá? Só que ele vai determinar alguns pontos importantes para jogar para NBR. De extintor, vamos ver. 7 folhas, tá? Tá ganhando de São Paulo. Eu estava conversando com os alunos sobre extintor também. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, aproveitem, né? Aqui a ideia é simplificar, né, e conversar com vocês. Então, se eu tenho dúvidas, se eu tenho situações que estão acontecendo, a live é justamente para isso, né? Se eu falar sozinho, eu gravo o vídeo
e a gente nem precisa conversar. Então depois eu libero o vídeo. A ideia aqui é conversar, trocar ideias com vocês, certo? Então eu incentivo muito, até apelo. Se alguém tiver dúvida, é o momento da gente conversar, tá? E bater um papo, certo? Então, a área de incêndio temos aí normas pequenas, 7 folhas. Então, olha só a facilidade que você tem para, além disso, ter a gente fala assim, né, que o que eu estava falando? A área de incêndios não é só pegar e desenhar, tá? Não é esse que é o que faz a diferença do projetista. Nós temos aqui mesmo se fosse só isso, seria mais fácil, certo? E isso não impede reprovação, porque eu pegar uma reprovação num projeto, numa informação que está em 7 folhas, é porque eu não li, é porque eu não peguei ali o básico do básico. E hoje nós temos aí o maior número de pessoas que deixaram de trabalhar na área foi porque se frustraram com uma reprovação no Corpo de Bombeiros, certo? Então é um detalhe muito forte dentro de uma situação que nós temos aí uma facilidade. Nós temos aí uma norma de 25 folhas, né, de hidrantes. É onde mais se tem reprovações de projeto, certo? Então não é uma coisa nova. Tá? Até os TCCs, pessoal. Hoje eu estava conversando com uma aluna que ela fez mestrado em engenharia de química e ela estava atuando agora na área de incêndios. Carolina, aí ela tem um viés muito científico e Carolina, o meu trabalho vai ser mudar o teu foco, não é procurar TCC e ela pedindo TCC. Nessa semana eu tive que dar uma tarefa para ela de TCC. Carolina, vou fazer o seguinte, eu vou te dar um trabalho para escrever. Tu vai fazer o seguinte, procura na internet o que é um hidrante. Procura. Aí me fala, o que é um hidrante, né? Aí ela foi atrás só dos TCCs. Não era para te ir atrás do TCC. Eu ia te dar uma informação que aquela informação que tu pegou da internet transformaria isso num TCC relevante. Entendeu? Tá? O Felipe está perguntando, preciso ser um especialista em alguma área da engenharia para poder aprovar meus projetos? Felipe, não, entendeu? Até deixar claro, é uma das perguntas que mais acontece para mim. Nós temos aí um trabalho que eu preciso de um responsável técnico. É a pessoa que assina o projeto. Tá? Ele recebe a responsabilidade do evento. Junto com ele tem o corresponsável, que é o bombeiro que assinou. Então, no processo do bombeiro, de fiscalização, no contexto brasileiro, existe uma aprovação do projeto, depois a aprovação da vistoria. São 2 aprovações, 2 processos que são pagos. Você tem um DAI, né? Um DAI que é pago e você submete o processo. Na aprovação, então, o bombeiro se torna corresponsável, tá? Então, a responsabilidade de quem fez a RT e a corresponsabilidade de quem aprovou aquilo. Hoje o Brasil está tentando tirar a corresponsabilidade do bombeiro, mas tipo, uma coisa bem rara, bem difícil. Depois nós temos aí cadistas. Cadistas são pessoas que sabem informação. Eu comecei sendo cadista, certo? Quando eu aprendi, depois eu tive que fazer o curso de engenharia para assinar. Meu sonho era assinar um projeto, certo? Então eu tive condição, eu estudei, fiz, não fiz só isso, fiz mestrado também. E cada região tem uma pessoa que assina, que tem a competência de assinar um projeto, cada estado do Brasil.
certo? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque se eu não responder logo essa pergunta vai, todas as lives vem para cima de mim. Então deixa eu responder e eu já falo, ó, você vai assistir a aula tal que aconteceu tal dia. Aí a gente repete no novo ciclo do workshop nacional. Se eu não achar em um minuto, eu deixo para depois. Mas e dentro disso nós temos uma equipe, pessoal. Então é natural o engenheiro precisar de um cadista, certo? O engenheiro é o cara que tem informações privilegiadas, é o cara que estudou, ele vai normalmente fazer serviços que ele vai assinar e dependendo do tamanho do serviço, sempre ele vai precisar de uma equipe para fazer, certo? Então o cadista também precisa saber fazer esse tipo de serviço, certo? E um vai fazer um serviço junto com o outro. A nossa situação que a gente explica é que o engenheiro supervisiona o trabalho do cadista. Então imagina o pedreiro vai fazer o trabalho dele, né? Ele precisa de um engenheiro que vai ser responsável pelo que ele construiu, certo? Então é um trabalho supervisionado. Tem muitas pessoas que chegam, né, e não entendem isso, né, e tipo já desiste, tanto o cadista desiste, o engenheiro também acaba falando que o cadista não pode fazer o trabalho, mas o real é que um precisa do outro. A gente não pode desmerecer nenhum nem outro, tá? Então, um trabalho em equipe, quanto maior for ficando naturalmente, né, você vai precisando de um cadista. E se um cadista tem a oportunidade, ele vai precisar do engenheiro para assinar. Então, é um trabalho que normalmente acontece parcerias. Aqui na turma mesmo, nós temos várias pessoas que não são engenheiros e precisam, né, do engenheiro que ele assine, certo? Então, tem estados que precisam de mais de um engenheiro para fazer o serviço, entendeu? Então ele tem que ter mais, ele faz o trabalho de hidrante, mas ele não pode fazer o trabalho de espuma. Então ele vai precisar fazer uma multidisciplinaridade de projetos com profissionais diferentes para fazer a aprovação desse projeto, certo? Então é uma área recente que tem muitas mudanças. Eu falo que é uma área recente no Brasil. Então a falta de cursos mostra isso, certo? Você não vai encontrar um curso que ensine todas as ITs do teu estado, certo? Você não acha. Só uma proteção hidrante, normalmente um curso de hidrante está R$2.000 no Brasil, entendeu? E nós precisamos de profissionais preparados para ontem. Então é a nossa situação, nossa problemática que nós temos, né? Eu tenho abraçado essa missão, a gente tem produzido aí, criado, né, projetistas num tempo recorde, em todo esse tempo de experiência que eu tenho passado para eles as informações que eu tenho aprendido, tá? Luca Rogério, em um prédio de 3 andares, 760 metros quadrados. Olha, um número quase chave, viu? Quando a gente vê 740, 760, já dá para desconfiar, alguma coisa está estranha aí. Porque 750 é a medida que muda o nível de proteção que já é exigido do hidrante, tá? Normalmente, vistoriantes, quando ele vem esse número assim próximo, ele vai querer conferir em loco. E o cara acaba diminuindo alguma coisa no prédio dele para dizer que era menor do que 750 metros quadrados. Aqui é 760, está maior, né? Então não, é mais para o lado menor. Com lojas e roupas no terreno e os escritórios no primeiro andar e a academia no último andar. Antes de mudar da IT, pedir hidrante, agora vai continuar? Depende do estado, entendeu, Luca? Certo? Então tem algumas mudanças acontecendo, muitas não são oficiais ainda, certo? Que nós temos aí que vai ser exigido acima de 1.500 metros quadrados, alguma coisa,
tá? Então, o que nós temos é o código. O código vai me dar a exigência. As normas é a maneira como eu tenho que atender o código, certo? Então, a gente teria PTS, dependendo da situação, certo? Aí já não pega PTS. PTS seria 750 metros quadrados, 3 andares, e se a população não passasse de 250 pessoas, certo? Tá? Então, vamos pegar a classificação. Classificação é o estado da arte que a gente ensina. Tem muita coisa que, tipo, não tem como classificar imediatamente. Não tem, né? Um aluno na semana passada chegou para mim: Márcio, eu tô com essa situação aqui, essa bola. Chuta para mim. Calma que não é assim, pô. A primeira coisa é, vamos analisar com calma. Até para dar um orçamento. Porque se eu consigo pegar a informação... Eu nem estou mostrando nada, eu estou com a tela toda. Não, vamos continuar assim. Até para dar um orçamento eu preciso classificar bem essa edificação. É aqui que eu ganho do concorrente já. Entendeu? Então, às vezes eu preciso até conversar com um analista da região, né? A gente tem a rede de contato para pegar a classificação exata. Então tem às vezes uma entrelinha lá ou uma... Quando você aprova um outro projeto que tinha aquela situação que não tem nada na norma, então fica um caso de estudo. Imagina, a gente está tratando muito sobre leis, é como se fosse um julgamento, um processo legal de advogados, de direito. Tá? E o que nós temos na situação? No direito civil, né, uma situação que aconteceu, que um juiz deu de exemplo, se torna exemplo para a situação que a gente pode defender de novo. Tá? Então se torna um direito adquirido para um segundo momento acontecer de novo. Certo? Então, por exemplo, eu tinha uma situação, fiz um projeto e aprovei, a escada não estava atendendo, a gente fez uma compensação da norma com um sistema de detecção. Coloquei um sistema de detecção porque a escada não tinha o tamanho mínimo, certo? Então aquilo lá a gente mencionou num segundo projeto, conforme um projeto que foi aprovado, solicitamos que seja aceito a mesma medida que foi apresentado no exemplo tal, entendeu? Então se torna o modelo de defesa, de fiscalização que a gente tem, né, direito, tá? Então beleza. Então, mas classificação é o estado da arte da área. Se você, né, a gente já chama code consulting, consultamento, consultoria, não existe essa palavra em português, né? Consulta do código, tá? Consulta do código é o que a gente tem. A gente tem 26 estados. 26 estados. Como que eu consigo fazer, né, um projeto em 26 estados? Aí já mostra como a área é carente. A gente não tem um curso para um estado, todas as ITs de um estado, como que a gente vai fazer um trabalho para os demais estados, certo? E a gente faz isso porque a gente entende as variações da norma, tá? Então, anteontem mesmo eu gravei um vídeo, estava conversando com um aluno, falando sobre isso. Então, por exemplo, na saída de emergência, nós temos 5 itens, que é os espaçamentos da porta, escada e corredor. Normalmente isso aqui que muda de estado para estado. Vamos ter aí espaçamento, a distância máxima a percorrer e o tipo da escada. Essas coisas mudam de norma para norma, entendeu? De estado para estado. Outro exemplo, o hidrante. Hidrante a gente vai ter vazão e pressão, normalmente muda de estado para estado, e a tomada para o dimensionamento, né, dessa vazão e pressão. Às vezes é no esguicho, na ponta do esguicho, às vezes é na válvula do hidrante mais favorável, certo? Então, só isso aqui já não entra na cabeça das pessoas. Como que eu vou fazer 26 estados, né? Um já é difícil, mas na realidade
é para ser fácil, tá? Ainda não é a gente está entrando na inteligência de projeto, certo? De projetos básicos. Estamos falando de projetos básicos, mas ainda isso tudo é 15%. Vocês vão ver muito eu falando isso. 15% é isso. É saber fazer esse enquadramento, certo? Os 85% que você vai ter vai ser aprovação de primeira, certo? Então você conseguir aprovar um projeto de primeira, normalmente é raro o profissional que consegue aprovar um projeto de primeira. Conseguir um cliente também é a segunda parte da dificuldade do cara técnico, né? Como eu estava falando, da Carolina é super técnica, certo? Eu estava dando estratégia para ela de negócio, e ela, não, eu vou devagarzinho, primeiro eu vou aprender tudo, e precisa de um cliente, certo? Se você consegue um cliente, fica mais fácil. E depois escalar esses clientes, né, aprovando fácil. Se você consegue aprovar um projeto de primeira, você não vai ter o desgaste da frustração que normalmente todo mundo tem quando tem essa reprovação de primeira. Essa reprovação de primeira é o motivo que a maioria desiste da área, certo? Reprovação, qualquer reprovação, não só de primeira. Então, como eu falei no começo, eu tive 50 reprovações, certo? 50 reprovações de projeto. Em pouco tempo, em torno de 2 a 3 anos, certo? E como que você acha que eu me senti? Então, a situação, né? E o que o cliente pensa? Ele vai... Tinha casos que era reprovado 3 vezes e o cliente, né, tinha que pagar de novo a taxa. Então imagina aí 10 mil reais de taxa que o cliente tem que pagar de novo porque eu não aprovei o projeto do cara. Certo? Então, a primeira coisa, você tende a desistir. Na situação, quase eu desisti, quase eu abandonei. Na minha situação tinha perseguição, tinha corrupção, certo? Então eu era um grande especialista e do outro lado o cara queria, né, me tirar realmente do mercado. No interior, então é normal isso acontecer mais ainda antigamente, né? Hoje tem mais fiscalização, hoje tem um cuidado que se o cara faz, ele, né, rapidamente ele é expulso da corporação, tá? Mas ainda temos alguns casos realmente que não vale a pena nem falar. E o sentimento e o desgaste disso. Então você vai fazer o cliente pagar de novo. Só a primeira reprovação, quando você fala com o cliente, reprovou o seu projeto. Ele, pô, cara, te contratei, tu não sabe fazer projeto? Normalmente o cara já vem assim, entendeu? Então tinha clientes que realmente chegavam no meu escritório já chutando o pau da barraca. Eu não vou resolver isso agora, Então, realmente situação bem delicada. A gente tem credibilidade. Dinheiro a gente pode perder, a gente recupera, mas credibilidade é muito difícil. Entendeu? Então, se nós temos essa área como missão de vida, você tem que aprovar um projeto de primeiro. Não dá para ficar reprovando projeto, não dá para perder tempo com um projeto e esse projeto ficar enrolado no Corpo de Bombeiros hoje. Você tem que botar o projeto para aprovar e seguir para o próximo. Certo? Esses são os 85% que a gente fala. Certo? A gente vai conversar mais sobre isso. Nenhuma dúvida, pessoal? Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É uma área que a gente fala em terra de céu, quem tem olho é rei. Certo? Mas que você tem que tomar cuidado também, porque mesmo você tendo todas essas áreas que você pode colher, você é um projetista,
Se você é um projetista, você tem no Brasil uma área escancarada para você nadar de braçada. Você tem a oportunidade de fazer os 5 itens que eu falo: projeto, instalação, manutenção, treinamento, plano de emergência, né? Aqui já é esses dois são 3 juntos, que é plano de emergência, treinamento e simulado, tá? Você tem essa oportunidade. Você é o consultor da empresa, mas você não pode dar mancada, né? Porque credibilidade vai embora. Para finalizar aqui, outro dia tinha um amigo, né? Não vou falar o nome do cara, mas um aluno, entendeu? O aluno chegou, aí eu coloquei um vídeo lá de um outro amigo, não vou falar nomes que normalmente eu falo, dá confusão. E aí eu liberei um vídeo da internet de um amigo, né? Um cara hoje que já está fazendo vídeo na internet, tá sendo relevante. E o outro aluno também tá fazendo vídeo na internet, estava sendo relevante. E aí ele chegou e falou, né? Aí eu joguei no grupo, ó pessoal, um bom vídeo para vocês assistirem. Aí o aluno, cara, tu mandou no privado para mim, cara, tu gostou desse vídeo? Aí eu, qual o problema, pô? Rapaz, eu não gostei desse vídeo, eu achei muito pobre esse vídeo. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Então os conteúdos que a gente tem feito, normalmente já é relevantes. A gente não pode dar mancada para ser uma mentira, para ser falso, para fazer com que degrine a imagem da gente, certo? Então, lembrei dessa parte anotada aqui até para falar, certo? Então, é uma área que em terra de cego quem tem olho é rei. Facilmente você tem oportunidades, facilmente você vai conseguir ter resultados, mas também tem características da área que a gente precisa tomar cuidado, certo? É isso, pessoal, tá? Terça e quinta, 8 horas da noite, estamos aqui todas as noites para conversar, para simplificar um pouco mais a área de incêndios, projetos de incêndios, certo? Agora, preparando aí o tempo para o Workshop Nacional de Projetos de Combate a Incêndios. Se você tem interesse, é aqui que você tem que estar. Não perca essa oportunidade, porque a gente está fazendo algo realmente único e que tem muito valor para te ajudar. Certo, pessoal? Então, um grande abraço. Obrigado aí pela participação de todos. Encerrando por aqui.